Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que dizem: bem-vindo, por que os artistas não se mobilizam mais? Por que muitos artistas não estão na luta contra o obscurantismo, contra a censura? Por que os artistas não são tão combativos? Falta mais artistas e coisas assim. Para começar, eu digo que nós já temos muitos artistas com posições definidas. Mas eu gostaria de fazer um passeio histórico sobre isto que os meus inscritos me cobram, me perguntam. E vamos começar pela Regina Duarte, que a Tássia Camargo, a colega Tássia Camargo, criou com ela a maior quizumba quando chamou ela de Marajá. A Regina Duarte sempre foi muito bem situada, agora casou-se há pouco tempo com um grande fazendeiro, um homem muito rico, e ela pode se dar ao luxo de vir a público concordar com os cortes das verbas para a cultura no país. Ela declarou que apoia Bolsonaro nos cortes das verbas, que a gente precisa fazer sacrifício. Que vai de encontro à posição de toda a categoria artística. Porque há décadas nós lutamos por 1% do orçamento para a cultura. Porque o máximo que a gente consegue no orçamento federal para a cultura é 0,2% do orçamento. Então é uma luta antiga dos artistas, 1% para a cultura. Não conseguimos isso nem nos governos do PT, os chamados governos populares. Então quando ela vem a público dizer que defende o corte na cultura, ela está destruindo todo um trabalho. Não chega a destruir porque não tem força para isso, mas ela está indo de encontro a todo um trabalho da categoria, um trabalho de décadas de reivindicação. Mas vamos deixar a Regina Duarte de lado, isso foi en passant. E ontem eu vi no dia 7 de setembro, anteontem eu vi no dia 7 de setembro, 8 artistas globais, entre eles Paulo Betti, Eliane Giardini, Maria Cecília, o pessoal que está na novela Órfãos da Terra, vestidos de preto em protesto contra Bolsonaro. Eu falei, meu Deus, o que é isso? 8 artistas da Globo protestando? Sim, mas vamos ver o contexto em que isso se dá. No palanque oficial do 7 de setembro estava o dono do SBT e o dono da Record. Estava de fora o dono da Globo. Então é um momento em que os artistas da Globo podem vir a público protestar, podem vestir preto, sem serem punidos, reprimidos pelos patrões, porque os patrões, na verdade, estão fora do jogo nesse momento. E vão gostar que os seus empregados e contratados protestem contra Bolsonaro, façam pressão. Quando eu entrei para a profissão, há 53 anos atrás, vale ressaltar que meu registro profissional número 1 da Folha 1, do livro 1 do Ministério do Trabalho, os artistas eram marginais antes que nós conquistássemos o direito à lei que regulamentou a profissão, que pôs ordem nas relações entre empregados e patrões na nossa profissão. Mas quando eu entrei para a profissão, os artistas eram marginais. Eu vim para a profissão porque era a marginalidade, era antissistema por excelência. Não havia novelas, não havia o mercado comercial de consumo. O artista não tinha uma marca, não era uma marca. O artista era querido por ser artista. A não ser, claro, Hollywood, que já tinha um capitalismo avançado e os artistas já eram presos aos estúdios, às imagens que os estúdios criavam, como Marilyn Monroe, que teve que operar as maçãs do rosto, retirar os dentes, mudar a dentição, mudar o queixo para ficar no padrão de Hollywood. Mas aqui no Brasil éramos todos marginais, com raras exceções, como Procópio Ferreira, Eva Tudor, Maria de la Costa, que possuíam sua própria companhia e eram chamados patrões, mas não chegavam nem a ser grandes capitalistas, apenas eram patrões. Walter Pinto, no teatro de revista, que contratavam os atores e pagavam os atores. E eram relativamente ricos, digamos assim. O resto da nossa categoria era profundamente pobre, classe média remediada, e sem compromissos, sem raízes com a sociedade industrial, comercial, com as federações industriais e comerciais, com o merchandising, com a cultura de consumo. Então os artistas podiam falar o que quisessem, quanto mais exóticos e esdrúxulos fossem, mais artistas eram. Escolhia-se ser artista para ser antissistema. Com o advento da sociedade industrial, da televisão, dos meios modernos de comunicação, do marketing, isto foi mudando, como também foi mudando o futebol. Os jogadores de futebol antigos todos morreram pobres, todos mudaram de profissão.
Os de hoje já entram no futebol pensando em fazer carreira, ganhar muito dinheiro, se tornarem empresários e poderem viver abastados quando vencer a idade de estar no futebol. A mesma coisa se dá hoje com os jovens atores, jovens artistas. Eles não entram na profissão como nós entrávamos para poder levar uma mensagem, levar consciência ao povo, melhorar o nível cultural. Eles entram sobretudo pensando numa coisa: eu quero ganhar dinheiro, ficar famoso e me dar bem. É esse o objetivo de toda a carreira, me parece, dentro do sistema capitalista, dentro da ideologia capitalista. É assim que pensam os médicos. Daí o antagonismo entre os médicos cubanos e os médicos brasileiros. Daí a maioria dos médicos brasileiros serem o que a gente chama de coxinhas. Mas ninguém está errado, cada um faz a sua vida do jeito que desejar. Apenas que houve uma mudança drástica na economia e, portanto, na ideologia dos artistas brasileiros. Que é outra coisa que o grande público não entende. É que existe a carreira e existe o show business. Uma coisa é fazer carreira artística, fazer sua arte, querer fazer sua arte, não estar preocupado em ser estrela, superstar, ter o nome rodeado de luzes, ser fotografado por 40 fotógrafos onde você chega. Isso é o show business, é um negócio de show. Há colegas que trabalham com isso. Quando você não trabalha com isso, quem é ignorante pensa assim: ele é um fracassado porque ele não tira fotos, ele não aparece na Caras, não aparece nas revistas de televisão, ele não está nos grandes coquetéis, ele não está presente. Não, é a escolha de cada um de como é que vai resolver a sua vida, ou como quer fazer a sua carreira, ou como quer transmitir a sua arte. Então hoje, se você quiser encontrar artistas contra o sistema, artistas que falam, são os artistas que o sistema não supre, que o sistema não abraça. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês. Recentemente, o José Loreto tinha sido convidado para um evento de uma empresa. E na última hora foi substituído pelo João Vitti. Na verdade, o que aconteceu, dizem os jornais, é que a empresa não quis o José Loreto porque ele estava com a imagem muito ruim para a empresa, porque ele deu uma declaração sobre o divórcio dele e também havia se recusado grosseiramente a dar autógrafo para uma fã. Repara, o artista não pode mais ser ele. Ele tem que ser como um executivo de banco, um executivo de indústria automobilística, um executivo de indústria aeronáutica. Ele tem que ter a vida limpa, a ficha limpa, impoluta, impecável. Porque senão a marca não o contrata, o patrocinador não quer ele, não quer associar seu nome a um marginal, a alguém que fala palavrão, a alguém que declara apoio às forças populares, que se declara contra o governo, que pode prejudicar a imagem da empresa. E o artista que quer fazer sua carreira e ganhar seu dinheiro será marginalizado. Então é melhor não abrir a boca, é virar um pastel, não dar nenhuma opinião. E quando der opinião daquilo que já é possível ser dado opinião. Por exemplo, ser contra a queimada da floresta amazônica, ser a favor da ecologia, da preservação das ararinhas azuis, contra a poluição dos mares. Coisas que não afetam diretamente a luta principal do sistema, que é a nossa luta de classes, a luta de opressão dos trabalhadores. Mas mesmo assim, a extrema-direita já detectou que a luta contra a destruição do meio ambiente, em última análise, vai se redundar na denúncia do capitalismo e do imperialismo selvagem que destrói o meio ambiente. Tanto que Bolsonaro ataca as ONGs progressistas por causa disso, chamando todas de comunistas. Porque, em última análise, por exemplo, a luta dos gays, a luta LGBT, vai denunciar um sistema patriarcal, capitalista, de centenas de anos, que mantém a opressão sobre a diversidade de gêneros. A extrema-direita, o capitalismo, também já começa a perceber isso, mas ainda permite. Porque as novelas trazem questões de diversidade de gênero, então os artistas podem fazer a luta pela diversidade de gênero sem serem ameaçados de perder emprego, patrocínio ou coisas assim. No meu tempo, não. Os artistas eram livres, falavam o que queriam fazer, faziam loucuras, absurdos, se matavam, morriam de amores, morriam de tuberculose por amor, declamavam poemas, não tínhamos o compromisso com a sociedade de consumo, com a sociedade industrial e com a marca que cada artista tem que trazer dentro do mercado. Então nós temos alguns artistas, sobretudo os mais velhos, que podem se dar ao luxo de se opor ao sistema, de declarar seu apoio à oposição no país. Porque já tem uma vida feita, porque já tem um pé de meia, ou porque se estabeleceram e são respeitados desta forma. Porque se você entra com medo e já fazendo concessões, você vai abaixar o rabo sempre, vai abaixar a cabeça sempre. Mas se você já entra, já tem uma tradição de luta, tem que ser respeitada. Embora você fique sempre para escanteio.
sempre vão preferir o queridinho do sistema em vez de você. Mas é uma questão de opção na vida, de se sentir bem, de se sentir honesto consigo mesmo. Não que os colegas que não tenham posição definida antissistema não sejam honestos consigo mesmos. São, só que eles estão construindo a vida particular deles, individual deles, e têm todo o direito. Então estou explicando isso a vocês para que vocês entendam porque a maioria dos artistas não se pronuncia abertamente contra os desmandos que estão ocorrendo nesse país. Para não perder o emprego, para não perder o patrocínio, para não perder as palestras, as conferências, os teatros, as viagens, os empresários, o público. É diferente a categoria artística de hoje da categoria artística de quando eu comecei a carreira. Agora, quando eu vejo 8 artistas da Globo vestidos de preto protestando no 7 de setembro, eu começo a perceber que o sistema começa a se mover como um todo contra Bolsonaro. E aí os artistas vão voltando à luta, porque vão sendo autorizados, podem fazer isso, porque já há comércio, indústria, meios de comunicação que já permitem que vocês se posicionem, sem ser uma grande ameaça ou sem ser um aborrecimento para os patrocinadores. Entenderam a conversa? É por aí o fato, é por isso que a maioria dos artistas hoje não se posiciona. Mudou a qualidade da economia, mudou, portanto, a posição ideológica. Um abraço para todos e uma boa semana.